Em defesa dos Correios. Contra a privatização e a entrega do patrimônio da população brasileira. Apresentação: Heitor Fernandes. Olá, muito boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 16 de novembro. Estamos começando mais um programa Em Defesa dos Correios, pela Web Rádio Censura Livre, que é a voz da classe trabalhadora. A Web Rádio é um espaço alternativo aqui a serviço da nossa classe, a classe trabalhadora, e o programa Em Defesa dos Correios está aqui no novo dia, no novo horário, agora todas as segundas-feiras, 19 horas. Você pode assistir o programa tanto pelo Facebook, quanto pelo YouTube e em outras plataformas das mídias sociais. E hoje o tema é um tema recorrente, né, do pós-greve, os ataques que o governo está fazendo aos trabalhadores e trabalhadoras dos Correios. E hoje nós temos 4 convidados. Hoje vai ser um bom debate. O doutor Alexandre Lindoso, que é assessor jurídico da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios. José Rivaldo, secretário-geral da FENTECT. Alexandre Nunes, que é secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores do Correio do Rio Grande do Sul. E Reginaldo Afonso, que é delegado de base aqui no CDL de Alcântara, aqui no Rio de Janeiro. Então, eu vou pedir para que eles mesmos se apresentem. Em 1 minuto, ele faz a apresentação, para que nossos ouvintes e internautas possam conhecê-los um pouco melhor. E a gente já vai imediatamente para o debate, né? Boa noite, doutor Alexandre, tudo bem? Opa, tudo bom, Heitor? Como é que tá? Legal. Prazer estar aqui de novo. Um abraço a todos que estão nos assistindo aí, nos ouvindo. E me apresentando aí a vocês, a quem não me conhece ainda, meu nome é Alexandre, eu sou advogado, assessor jurídico da FENTECT. Estamos aí trabalhando na parte jurídica em nível nacional para tentar demover aí alguns atos, alguns não, muitos atos de arbítrio que são praticados aí pela empresa. E estamos aqui na linha de frente da luta jurídica em prol da defesa do direito de vocês. Tá? Sempre um prazer poder participar aqui das lives, dos programas que são orientativos, que são esclarecedores aí das dúvidas da categoria, e espero que todos participem e aproveitem bem esse momento aí que estaremos juntos neste veículo aí apresentado pelo nosso ilustre âncora, grande Heitor. Valeu, doutor Alexandre, muito obrigado pela sua participação, sempre muito disposto a nos atender aqui. Muito obrigado mais uma vez. Cumprimentar também o nosso camarada José Rivaldo, que é secretário-geral da FENTECT. Boa noite, José Rivaldo, tudo bom? Fica aí. Tá sem som, Rivaldo. Só um segundo. Agora sim. Só um minuto. Alô? Só um segundo. Tá perfeito. Tá me ouvindo aí? Sim. Então, boa noite, Heitor. Boa noite ao doutor Alexandre. Boa noite ao Alexandre, Rio Grande do Sul. Boa noite ao Reginaldo. Boa noite a todos que nos assistem pelo programa. É uma satisfação, Heitor, a gente participar do seu programa aqui. E esperamos fazer um bom debate, né? Diante dessa conjuntura aí adversa, mas a disposição de luta de todos nós, ela continua muito firme. Então, estamos juntos na luta e esperamos um bom debate aqui hoje. Com certeza. Valeu, Rivaldo. Obrigado. Alexandre Nunes, secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios do Rio Grande do Sul. Grande Colorado aí. E aí, Heitor, tudo bem? Um abraço, Rivaldo, Reginaldo, doutor Alexandre, todos que estão ouvindo aí. Estava aqui compartilhando aqui o link da live aqui nos grupos aqui do Sul, aqui para a gente fazer um bom debate aqui, pegar bastante informação do Rivaldo, que está lá em cima, lá na federação, do doutor Lindoso, que está à frente aí dos nossos processos nacionais. E aí, palavra de um trabalhador de base aí, nosso camarada Reginaldo, lá de São Gonçalo. Beleza? Vai ser bem bom o debate. Legal, obrigado. Cumprimentar também nosso companheiro, que é delegado sindical de base no CDD de Alcântara, aqui no Rio de Janeiro, nosso companheiro Reginaldo Afonso. Boa noite, Reginaldo, tudo bom? Boa noite, Heitor. Boa noite ao José Rivaldo. Boa noite ao Alexandre Nunes, doutor Alexandre Lindoso.
e cada companheiro e companheira que nos assiste. Eu sou Reginaldo Afonso, delegado sindical do CDD Alcântara, 23 anos de Correio. Nesse período, trabalhei a metade do tempo em Niterói e a metade do tempo em São Gonçalo, em especial no CDD Alcântara. Legal. Obrigado, Reginaldo. Por cumprimentar também o nosso companheiro Dirley. Dirley está aqui tá nos bastidores, né, na operação, uma função não menos importante. Boa noite, Dirley, tudo bom? Dirley está com o microfone desligado. Deve estar muito ocupado lá na operação, mas ele vai estar aí, vai dar um alô para nós aí. Boa noite aí, companheirada. Bom programa e que a gente possa discutir aí as formas de luta da categoria para arrancar vitórias aí no futuro em defesa dos nossos direitos. Legal. Ó, já tem vários ouvintes internautas aqui, nos dando boa noite. Rogério Nascimento, Helena Marques, Irma Jardim, Leonardo Cerqueira, Jonas Joel Braun, lá do Rio Grande do Sul, né? Então, a gente vai começar com o informe aqui do doutor Alexandre Lindoso, ele que participou do Encontro Nacional no Jurídico da Fintech, vai nos facilitar o debate, depois cada um dos nossos convidados vão também fazer uso da palavra. Doutor Alexandre, você tem 20 minutos para fazer aquele bom informe para nós aí. A palavra é sua. Bom, gente, mais uma vez, boa noite a todos também, a Rivaldo, Alexandre, Reginaldo. Bom, nós temos aí nesse pós-greve decorrendo de um dissídio coletivo extremamente errado e muito brigado, com uma decisão que longe ficou de atender aos anseios da categoria e também longe ficou de trazer um pouco de pacificação para o conflito coletivo de trabalho, né? A gente observa que as relações entre capital e trabalho, dentro dessa dinâmica e pós-conflito coletivo, pós-greve, ainda encontra-se com a temperatura um tanto quanto elevada de lado a lado, né? O resultado do dissídio tem sido objeto de muita angústia, muita aflição por parte da categoria, especificamente em relação à parte dos descontos, né, e parte da compensação, que tem sido alguns dos aspectos que tem causado mais problemas. Em relação à compensação, houve uma determinação do relator lá no TST, o ministro Ives, de que fossem observados apenas os dias trabalhados. E em relação aos descontos, foi determinado que o desconto fosse de forma linear. Nós já entramos com o recurso em relação a essa questão dos descontos, porque entendemos que, no momento oportuno, nós vamos fazer uma explicação mais detalhada disso. Acho que está havendo confusão por parte do TST em relação a coisas que são completamente diferentes. Não há que se falar em qualquer similitude entre ausência decorrente de participação em greve com ausência injustificada. São coisas absolutamente distintas que não se confundem e não podem ser tratadas da mesma maneira, né? Nós também já apresentamos embargos de declaração contra a decisão do dissídio coletivo, também com uma série de questões que são importantes e que foram objeto de análise e bastante reflexão de nossa parte, para que pudéssemos problematizar alguns aspectos junto ao TST que realmente ainda demandam uma solução, dado que a solução apresentada não analisou, sob nossa ótica, todos os aspectos que deveriam ter sido analisados, né? Vamos citar aqui, por exemplo, tem algumas cláusulas que foram mantidas e que estão com redação absolutamente incompleta e precisam ser ajustadas. Há cláusulas sem conteúdo econômico, que esse foi o divisor de águas para saber o que ficava e o que não ficava na decisão do TST.
mas foram mantidas algumas cláusulas sem conteúdo econômico e outras que também não têm impacto financeiro algum e são relevantes para a categoria, também ficaram de fora. Né? Então, por que 2 juízos em relação a cláusulas que têm a mesma natureza e não trazem custo significativo algum para os Correios? Né? Em relação aos dias parados, já como observamos, vamos apresentar um recurso, que é o de agravo contra a decisão do ministro Ives, mas também já pedimos nos embargos de declaração que a SDC, que é o colegiado, examinasse o critério que foi adotado em relação aos descontos, né? Que se mandou-se fazer os descontos de forma linear e a compensação de forma só nos dias úteis, né? Por que se compensa só os dias efetivamente de greve e quando vai se falar de desconto pecuniário, desconto do salário, vai se considerar dias a mais? A greve é uma só, os dias parados são um só. Não existem 2 critérios para a mesma coisa. É uma visão, quer nos parecer, um tanto quanto que traz uma discriminação para os trabalhadores, porque eles são apenados pelo mesmo fenômeno de forma diferente. Né? Também há uma questão de determinação do retorno ao trabalho, há algumas contradições dentro do acórdão, que na fundamentação estabeleceu que o retorno era imediato, mas no debate, e o que ficou no comando da decisão é que o retorno fosse a partir do dia 22 de setembro, que foi o que nós pedimos que fosse efetivamente colocado, registrado no acórdão do TST. E essa determinação de retorno imediato é interessante porque ela estabelece uma multa e essa multa, como é uma penalidade, ela pode incidir sobre os trabalhadores como uma punição por participar em greve. Mas há uma convenção internacional da OIT, a Convenção 105, que veda esse tipo de conduta, e isso é uma convenção que o Brasil é signatário dela, ratificou essa convenção. Então, é uma convenção, inclusive, que versa sobre o trabalho forçado, né? Então, a convenção diz que qualquer membro da OIT, e o Brasil é um membro, que ratifique a presente convenção, e o Brasil ratificou, se compromete a suprimir o trabalho forçado ou obrigatório e a não recorrer a essas formas de trabalho forçado sob alguma forma, entre elas como punição por participar em greve. Então, na verdade, quem cabe definir o momento e a oportunidade de exercer o direito de greve são os trabalhadores. Isso não está na lei, não está na convenção, não está num decreto, não está em lugar nenhum, está na norma de maior estatura dentro do ordenamento brasileiro, que é a Constituição. Então, não pode ser o Tribunal Superior do Trabalho quem vai determinar, ou nem a lei de greve que vai determinar o momento em que vocês têm que sair da greve, porque ficou uma situação, no mínimo, contraditória dentro desse processo todo que nós passamos. Né? Nós tínhamos um conflito coletivo de trabalho e o que aconteceu dentro desse conflito coletivo de trabalho? Nós provamos lá por A mais B que os Correios tinham uma lucratividade já há pelo menos 3 anos, né, que cada vez mais esse lucro aumentava, que no decorrer do presente ano, até julho, 31 de julho, o lucro dos Correios já estava na casa dos 614 milhões de reais, isso tudo pagando os direitos que estavam na sentença normativa do ano passado, e os Correios ao tempo todo chorando uma miséria, uma miserabilidade, parecia até que se mantivesse a sentença normativa, que os Correios fechariam as portas e ninguém mais conseguiria entregar uma carta nesse país. Né? Coisa que sabemos que é absolutamente falsa, sob qualquer aspecto que se olhe. Né? Então, o TST disse o seguinte, tem um conflito, ele diz que não pode pagar, vocês demonstram que eles podem pagar. Mas o TST vira e fala assim, mas nós não podemos impor. Então, de que serve o poder normativo da Justiça do Trabalho se ele não resolve o conflito?
Se o TST diz que não pode resolver o conflito, mas diz também que vocês não podem permanecer em greve, ao que resta aos trabalhadores? Chorar? Reclamar da vida? A greve é um instrumento de luta da classe trabalhadora. Diante de uma resistência patronal em aceitar as reivindicações, qual é o instrumento que resta aos trabalhadores? Nenhum outro senão a greve. É paralisar, é gerar prejuízo para o empregador para que ele fale. Assim, não, vamos parar com o prejuízo, eu prefiro negociar. Só que se sabe que, diante de uma decisão que diz que eu não posso impor, mas parem a greve, o poder normativo em nada é a mesma coisa, porque ele não resolve o conflito. Então ficam os trabalhadores em greve em prol de quê? De nada? Porque ainda vão ter o salário descontado, ainda vão ter que fazer sobrejornada depois para pagar dias de paralisação. Então são essas as questões que o TST precisa responder. Eu não resolvo o conflito, digo para vocês voltarem e digo que a greve é legal, mas não botei nada no lugar para sanar. Falo para os Correios, falo assim, ó, vou mandar vocês pagarem só o que não vai causar prejuízo nenhum para vocês. Então essa é a situação pela qual nós nos deparamos nesse momento e que ela é, no mínimo, contraditória, né? Porque o instrumento que é o judiciário, que é vocacionado a pacificar a sociedade quando há um conflito entre duas pessoas, entre duas partes, ele se coloca numa posição de não agir. Então, nada disso faz sentido, porque fica a finalidade que era julgar o conflito, solucionar o conflito, não foi cumprida. Se eu não posso impor a parte, nem que seja numa pequena parcela, o ônus que aqueles trabalhadores estão a sofrer, sanar aquele prejuízo, impor alguma coisa, manter alguma garantia, de que serve o poder normativo? Não serve de nada. Aí é melhor que ele não exista. Se deixa a greve. Porque é só assim que se entende, se resolve o conflito coletivo. Se tirou como um acordo para o dissídio coletivo de natureza econômica para forçar a negociação coletiva. Mas se a negociação coletiva não flui, como não flui há 2 anos, o que resta ao trabalhador? Nos contentarmos com a intransigência do empregador e dizer é assim mesmo, vamos ficar por isso mesmo, nada vai resolver, o judiciário não resolve, vamos para casa, baixar a cabeça, chorar as pitangas lá em casa. Não, é preciso ter dignidade, é preciso ter luta. A dinâmica das relações trabalhistas é construída em cima de luta. E a greve é um instrumento legítimo, tanto é legítimo que é constitucional. Mas aí, paralelamente a isso, se estabelece que não só o judiciário não pode julgar um conflito, porque não impôs, nem parte das reivindicações, deu um reajuste ínfimo, e o resto foi só supressão de direitos. Só quem perdeu nessa greve foram vocês, por conta de uma construção jurisprudencial de interpretação do que vem a ser a finalidade do dissídio coletivo, que torna o dissídio coletivo nada, absolutamente vazio. Então, é algo que é importante que seja problematizado também, para que não se fique depois a reclamar que a Justiça do Trabalho perde competências. Mas as que tem no exerce, tem um dissídio coletivo que eles mesmos acabam por esvaziar. Como pode simplesmente
o judiciário a agir contra seu próprio interesse, que é ter as competências, ter poder, mas não exerce o poder que tem. Se recusa a exercer o poder que tem. Então, qual a utilidade desse judiciário que exerce um poder, mas se recusa a exercer esse poder? Esse é um grande questionamento que precisa ser resolvido, um dilema no qual se coloca o Tribunal Superior do Trabalho, em que muitos segmentos aí dos poderes que estão eleitos e do exercício de mandatos atualmente, como certos segmentos de parlamentares e até o próprio presidente da República, o chefe do Executivo, não param de atacar a Justiça do Trabalho, não param de atacar as competências da Justiça do Trabalho. O próprio Supremo Tribunal Federal, a todo momento, dá um tiro no peito da Justiça do Trabalho, restringindo competências e tal. Por que faz isso? Porque não existe vácuo de poder. Espaços vazios não ficam vazios, alguém ocupa. E se você não exerce e não luta pelo poder que foi constitucionalmente outorgado a você, você vai perder esse poder. E é isso que o Tribunal Superior do Trabalho, até para preservar a sua própria existência, já tão questionada muitas vezes, precisa se antenar, precisa se acordar para essa realidade, porque as últimas alterações legislativas que o TST já fez foram todas no sentido de reduzir a sua participação dentro do judiciário. No dissídio individual tem as questões relacionadas à transcendência. A todo momento, não vou apreciar isso porque isso não tem transcendência. Ou seja, matérias que são importantes, que chegam lá, são tidas como desimportantes para o tribunal. O tribunal que não julga, ele sim se torna desimportante. Ele sim que vai ter questionado o orçamento que ele ocupa, que ele é todo dia reservado para ele. Por que o contribuinte vai pagar tantos impostos para manter a existência de um tribunal que não quer julgar? Um tribunal que não quer exercer sua missão? São questionamentos que o TST precisa fazer uma reflexão sobre eles. Porque da forma como está, ele vai se tornar um tribunal menor, como muitas vezes é tratado pelo próprio Supremo. Um tribunal que não se impõe. São coisas importantes que precisam ser feitas e que não estão só na área do dissídio coletivo, como espelha essa decisão que nós temos. São questões que precisam ser objeto de reflexão. Então, esse pós-greve tem dado, por conta de alguns aspectos dessa sentença normativa, tem gerado alguns dilemas, tanto do ponto de vista dessas reflexões que acabei de fazer, como também do ponto de vista da interpretação que tem sido dada a certos institutos de direito coletivo do trabalho, que são sempre construídos de modo a desequiparar os sujeitos, os atores dos conflitos coletivos do trabalho. Quando se atua no sentido de esvaziar o direito de greve, se esvaziar as soluções do poder normativo, com isso só se busca enfraquecer um lado da relação capital-trabalho, fortalecendo o lado do capital e enfraquecendo o lado do trabalho. Outra coisa não se fez com a reforma trabalhista, que prometia gerar tantos empregos e que até hoje se busca, 3 anos depois do seu advento, se procura quais são os empregos que ela gerou. E que de bom essa reforma trouxe para o mercado de trabalho, para a economia. São questionamentos que precisa se fazer, são importantes de serem
pensados. Porque é uma legislação que, quando você sacrifica um lado só da relação trabalhista, o lado sindical, a perspectiva de fortalecer a negociação coletiva, como é que você fortalece a negociação coletiva, tornando um lado mais débil e o outro mais forte? Na verdade, não vai haver negociação coletiva. Vai haver uma imposição do capital sobre o trabalho. Precisa que o sindicato seja forte. O sindicato forte é instrumento de realização da democracia. Sindicatos fracos é fragmentação dos núcleos de inquietação da classe trabalhadora. Veja o que aconteceu naquele momento da paralisação dos caminhoneiros. Era uma reivindicação difusa. O governo achava que estava negociando com as lideranças, assinou um acordo e a paralisação não acabou. Porque tinham outros focos de insatisfação que aquele grupo que se colocou como líder, como representante, não representava. Se enfraquecesse o movimento sindical, o resultado vai ser esse: fragmentação. A empresa vai discutir com quem? Se houver uma deflagração de uma greve sem sindicato, uma paralisação espontânea de trabalhadores porque o sindicato foi morto por inanição, a mandar todo mundo embora, a contratar uma planta fabril inteira da noite para o dia. São questões importantes que precisam ser pensadas, serem objeto de reflexão. Essas são algumas considerações iniciais, Heitor. Depois a gente pode ir detalhando mais dentro da pauta. Há uma série de outros temas, como a questão dos aposentados, a questão também do pós-greve e tal, que a gente vai detalhando aí à medida que for sendo lançados os questionamentos. Desculpe se me estendi demais aí, né? Os meus devaneios aqui. Não, estava no tempo previsto. Obrigado, doutor Alexandre. Foram muito importantes, né, seus esclarecimentos, suas indagações, né? Nos remetem até para outros debates, outros programas que são necessários realmente o papel, né, que cumpriram os tribunais, não só o TST, mas antes também o STF, né? A nossa pré-greve, nos coloca aqui para responder nessas indagações muito importantes que você levantou, né? Rivaldo, já passando para o José Rivaldo, secretário-geral da Federação de Correios, Rivaldo, foram muito importantes nesses informes, essas indagações que o doutor Alexandre nos abordou, porque nos faz também fazer um balanço do papel, né, que cumpriu o judiciário. É muito importante a gente recorrer no judiciário, mas como você sabe, você bem sabe, eu também, vários dirigentes sabem, que o componente da luta de classe envolve esse apoio jurídico, né, como um apoio secundário, mas a ação dos trabalhadores que é o determinante, né, e a gente está aqui como dirigente da Fintech, eu, você, tanto os outros, para levantar novamente, né, o ânimo da categoria para a gente ir para cima desse governo, porque não tem outra saída, é ir para cima e evitar, né, perdas maiores agora com a reforma administrativa que está em curso, né? E a palavra é sua, Rivaldo, para também contribuir nesse debate. Vamos lá, José Rivaldo. Obrigado, Heitor. Importante as abordagens do doutor Alexandre sobre todos esses temas, né? E também dizer assim que mais importante ainda é nós trabalhadores continuarmos essa resistência que a gente já vinha fazendo ela, que foi consolidada com 35 dias de greve, no que pese o que falou o doutor Alexandre em relação à Justiça do Trabalho. Infelizmente a Justiça ela fez a vontade do patrão, né? Quem vai estudar um pouco sobre o que aconteceu no nosso caso, a Justiça do Trabalho fez igualzinho que queria os Correios. Mas isso não pode nos dobrar, porque a vontade e a capacidade de organização que a gente teve nessa greve, de enfrentamento
essa política do governo federal de retirada de direito e diminuição do papel do Estado, né, nesse momento de conjuntura adversa à classe trabalhadora, a gente consegue dar um passo muito firme do ponto de vista de resistir. E aí, no dia a dia, o que a gente tem visto é uma perseguição da direção dos Correios a todos nós trabalhadores que fizemos a greve, ao desmantelamento da organização sindical do ponto de vista de você não poder mais fazer reunião setorial, você não tem mais reunião com a empresa, as reuniões que a gente tem com a empresa não se resolve nada, as pessoas que estão lá no cargo, elas estão muito mais para receber um salário do que para resolver o dia a dia da classe trabalhadora, do que acontece no setor de trabalho, nas unidades, nos estados. A gente viveu um período que a gente conseguia, nas reuniões, amenizar e resolver muita coisa, e hoje a ordem do general Floriano Peixoto aos seus comandados, que exercem gestão e que se prestam a fazer esse papel de não resolver nada, entendeu? Infelizmente. Então, nós, trabalhadores, precisamos entender isso e se reorganizar do ponto de vista de você manter o espírito de luta que a gente tem. A gente tem muitas lutas pela frente, né? Muitos ataques que estão acontecendo. É importante que nós, trabalhadores dos Correios, junto com as outras categorias, com as centrais sindicais, e aproveitar o tema, né, da reforma administrativa que vem para deformar, né, para diminuir o papel do Estado, que nós, como classe trabalhadora, possamos construir um grande movimento de unidade, de resistência em defesa das empresas públicas, em defesa, né, do serviço público, né, em defesa dos nossos Correios, que a gente tanto luta para manter esse Correio, né, sem ser privatizado, fruto de muitas lutas de vários companheiros, como o Heitor e vários companheiros que passaram por direção de sindicato, direção de Pentec, por militância nossa, né? Então, assim, é necessário que a gente consiga travar essa unidade da classe trabalhadora mesmo nas nossas diferenças, mas o que nos unifica nesse momento é mais importante para construir uma grande resistência dos trabalhadores. Mas o que nós temos visto, infelizmente, hoje, dentro da empresa, hoje, que nós trabalhamos, é que, assim, é o ataque, é essa questão que o doutor Alexandre bem colocou, é uma forma de desconto e uma forma de compensação. Você consulta a justiça não responde, você debate com a direção dos Correios, como a gente teve a oportunidade de debater na segunda-feira passada, até agora também não se tem resposta da direção dos Correios. Então, assim, fica mais um ouvido lá para anotar as indagações da categoria, mas as respostas elas não vêm. Então, o que vai ser necessário a gente fazer é reorganizar a classe trabalhadora e construir uma resistência dura contra a política do general Floriano Peixoto e do governo Bolsonaro. Esse é o que nos resta como trabalhador, e a gente tem que compreender e nos orgulhar dos mais de 35 dias de greve que nós fizemos, que no que pesa a derrota econômica, mas a capacidade e a coragem dos trabalhadores a gente tem que enaltecer todos os dias, algo para ficar na nossa memória, e quem vai, né, ver um pouco do que aconteceu durante a greve, as ocupações, aquilo ocupa Brasília, milhares de trabalhadores na rua. Nós tivemos a responsabilidade em plena pandemia, né, de manter aí o uso de máscara, o álcool em gel, mas fizemos a nossa resistência como Federação Nacional, sindicatos filiados, na rua, denunciando o governo federal e a política do governo Bolsonaro, e também denunciando um pouco do que aconteceu do entreguismo da Justiça do Trabalho, né, que com certeza abre um leque de debate da importância da Justiça do Trabalho num governo totalmente de direita, conservador e de retirada de direito. Qual o papel da Justiça do Trabalho? É um debate a ser feito, e é um programa a ser feito aí, Heitor, para você convidar aí vários juristas para fazer debate e o olhar político também da classe trabalhadora. Obrigado por enquanto. Valeu, Revaldo. Como eu falei, acho que o doutor Alexandre trouxe temas que muito importantes, né, para a gente discutir, né, o papel judiciário, se de fato existe autonomia e liberdade sindical,
direito de greve, são temas que a gente tem que aprofundar, né, e questionar esse regime, esse sistema pró-imperialista, pró-patronal, que está arrancando, de fato, direitos dos trabalhadores, conquistado com muitas, muitas lutas, né? Quer ver agora como é que está esse debate na base da categoria, porque a gente está discutindo aqui na assessoria jurídica, né, com dirigentes nacionais, como eu, como o Rivaldo, agora lá no chão da fábrica, onde estão os trabalhadores, né, representados pelo sindicato. Quem vai falar agora é o nosso camarada Alexandre Nunes, que é dirigente do Sindicato do Rio Grande do Sul. Alexandre, como é que está esse debate aí, lá no local de trabalho, lá na categoria? Diz para a gente aí. Bem, então, Heitor, boa noite a todos, já me apresentei, eu vi que no chat tem bastante colegas aqui do Sul comentando. Então, o que a gente tem visto aí, cara, desde que acabou a nossa campanha salarial, desde que encerrou a nossa greve, que a gente teve essa derrota econômica muito grande, mas que a direção da empresa viu que a nossa categoria saiu orgulhosa da luta que a gente fez. A gente tem visto que a direção dos Correios está querendo pisotear, sapatear e tripudiar em cima da categoria da forma que ela pode, né? E está tentando piorar o que já está bem ruim, assim, né? Então, nós temos um quadro bem grave no que está acontecendo, que não vem de antes da greve. Por exemplo, eu vou te citar aqui no estado das mentiras da direção dos Correios. A direção dos Correios fechou várias agências a nível nacional e fechou algumas aqui no Rio Grande do Sul também. Por exemplo, tem uma agência que fica próximo aqui do sindicato, que é prédio próprio, era a agência da Guido Mondim. Hoje, esse prédio próprio que fechou a agência está ali, criando mato na frente, com vidro quebrado, que os moradores de rua quebram e tal. Um prédio parado e fechou a agência. Fechou a agência da rodoviária, eu estive ali faz uma meia hora atrás. Tá ali um espaço que era a agência, uma agência que era lucrativa, né? Então não tá nem naquela justificativa da empresa, e os caras fecharam. Por quê? Né? É uma das perguntas. E agora, no pós-greve, segue esse monte de coisas que acontecem nos Correios sem uma justificativa na hora. Mas a gente sabe que tem diretamente a ver com o projeto de privatização. A gente está vendo aí esse debate aí da redução, ou melhor, do aumento da nossa jornada de trabalho, né? Nós nunca trabalhamos ao sábado, pelo menos eu tenho 16 anos de empresa, e quando eu entrei já tinha os 15% para o sábado, e eu nunca fui do sábado. Na verdade, fiquei 6 meses, depois fui tirado, porque a empresa vinha trabalhando para extinguir o efetivo do sábado. E agora, pós-acordo coletivo, com essa força que teve aí do judiciário, como já foi falado aqui, a direção dos Correios começou a chamar de forma discriminada alguns trabalhadores para o sábado. Então, aqui no Sul, a empresa está fazendo, dentro daquele negócio que ela chama de corredores de negócios, né? Então, essas unidades que ficam nesses corredores de negócios, ela está chamando os trabalhadores para cumprir jornada de 44 horas. E no restante, não está, né? Criando situações de discriminação entre um trabalhador e outro. E daí tem algumas unidades que são CDD polos, né? Então, que trabalham para várias cidades. Então, dentro da própria mesma unidade, então, tem alguns trabalhadores que são do sábado e outros não são, e recebem a mesma coisa por isso. Então, é uma situação de calamidade, de diferenciação, de desconfiança que cria entre os trabalhadores, né? A gente viu que a Fentech já tentou uma medida judicial, a gente ainda não conseguiu êxito. A gente aqui no Sul, a partir do que a Fentech já encaminhou, a gente já está vendo outro caminho, então por isso foi importante as primeiras movimentações que a Fentech fez. A gente está vendo aqui via Ministério Público, e daí via Ministério Público é tudo mais demorado e tal, né? E a gente sabe que quando a gente está no Ministério Público, se a gente aciona o Judiciário, o Ministério Público automaticamente sai de cena, né? Porque daí entra outro. Então, a gente é um debate que vai se alongar. Também a gente está vendo aqui
que a direção dos Correios aqui no estado e provavelmente a nível nacional está agindo como se tivesse acabado a pandemia, né? Então, as escalas que tinha para a entrada dos trabalhadores no setor de trabalho agora está se emparelhando, então está voltando tudo para os mesmos horários, né? Então, a máscaras está mais escasso do que nunca, a empresa agora não quer mais afastar nenhum tipo de trabalhador, nem aqueles que trabalham um lado ao lado do outro e tal. Então, a gente está com indício de surto no maior CDD aqui do estado, que é o CDD Antônio de Carvalho, né? Então, é uma situação que preocupa bastante. Fora as condições de trabalho, a gente tem um CDD aqui que, no fim de semana que passou, sem ser esse o outro, pegou fogo no fim de semana, num ventilador, e quase pegou fogo no CDD inteiro, que é o CDD Niterói, né? Isso por conta dessa más condições de trabalho. E daí também tem o último tema, que eu acho que esse está tirando muito o sono dos trabalhadores, que são aquelas convocações intermináveis para horas extras. E daí os trabalhadores ficam perguntando para a gente, tá, mas e aí? É obrigado tu fazer hora extra quando tu é convocado? E tá na cabeça do trabalhador que, tipo assim, convocação é igual a obrigação, sendo que não é, né? Então, tu não tem que deixar a tua esposa sozinha, teu filho sozinho, desmarcar um compromisso só porque tu foi convocado. Só que isso está internalizado e demanda um debate político com os trabalhadores para dizer, olha, tu não está obrigado, né? Só que isso precisa a gente conseguir fazer isso em escala nacional, para a gente poder fazer um enfrentamento maior. Então, a gente está passando por uma situação bem complicada e agora a gente precisa retomar, acho que o Rivaldo tomou um tema, já para concluir aqui a minha fala, Heitor, que é de pensar na nossa greve, na resistência que a gente fez, na resistência que a gente fez em outros momentos, para a gente conseguir botar olhar com mais clareza para as coisas. Que, por exemplo, nós estava olhando para esse negócio das horas extras, dos trabalhos ao sábado, e quase acabamos não vendo as implantações dos SDs que eles estão fazendo aqui nas unidades, sem contar, sem nada, e diminuindo um monte de distrito. Então, se a gente fica muito focado assim demais em determinadas coisas, a empresa nos mantém e a gente não consegue enxergar. E eu acho que uma coisa que é importante a gente entender enquanto trabalhador, que esse acordo coletivo ruim, que está trazendo todas essas mazelas para a gente tem que saber que ele tem uma data para acabar. No dia 31 de julho de 2021, se encerra a vigência dessa sentença normativa. Qual que é o nosso desafio? O nosso desafio é lutar, resistir, nos preparar e nos organizar para na próxima, quando acabar a vigência disso aqui, a gente conseguir ter um acúmulo suficiente para a gente colocar a direção da empresa contra a parede, nesse ponto de vista do acordo coletivo, e manter a luta contra a privatização dos Correios. Perfeito. Valeu, Alexandre. Então, a gente teve aqui o relato do doutor Alexandre, né, da assessoria jurídica da Fentect. A gente sabe do papel que cumpre a assessoria, né, da nossa confiança, muito bem sucedido nas suas ações, mas a gente sabe que não depende só da assessoria jurídica, né? O judiciário tem lado, né, o lado dos patrões dos governos. Ouvimos o companheiro Rivaldo, dirigente da Fentect, e o Alexandre, que é dirigente de um dos maiores sindicatos também filiados à Fentect, que é o Sindicato do Rio Grande do Sul. Vamos ver agora o companheiro Reginaldo, ele que é representante sindical lá na base, né, junto aos trabalhadores, carteiros, no CDD Alcântara, na área metropolitana aqui do Rio de Janeiro. E não é diferente, o CDD em qualquer parte do país, de norte a sul do país, as indagações dos trabalhadores são as mesmas, né? As aflições são as mesmas, a gente precisa da máxima unidade para ação, para agir, né? Como é que está esse debate lá no local de trabalho, Reginaldo? A gente sabe que você está em trabalho remoto, né? Que coabita, né, com familiares que precisam desse resguardo. Mas você que tem contato diário com os trabalhadores do Alcântara, pode passar um relato para nós como é que está esse debate lá na base. A palavra é sua, Reginaldo. Beleza. Boa noite, Heitor. Boa noite, demais companheiros. Boa noite a todos que nos ouvem.
Em primeiro lugar, eu queria parabenizar a cada trabalhador de Correios que fez essa greve histórica, uma greve patriota, uma greve de amor ao país, porque não foi para lutar por aumento, mas pela sobrevivência de uma empresa do porte que é dos Correios, que já vem sendo sucateada ao longo dos anos. Né? O último concurso foi em 2011, né? Só para lembrar. Outra coisa também que eu queria ressaltar aqui é que se o STF não tivesse dado a liminar à direção da empresa no ano passado, a gente não precisaria estar negociando acordo coletivo esse ano, fazendo greve esse ano, em plena pandemia. Né? Então, é isso que a gente sempre conversou com os trabalhadores, e a gente conversa com os trabalhadores pelo Zap, por telefone, antes da pandemia presencialmente, que nós devemos usar todas as ferramentas para defender os direitos dos trabalhadores, para defender os nossos direitos, seja ela jurídica, política, mas a mais importante é a luta. Nenhuma confiança na justiça, por quê? O STF se moveu a favor da direção da empresa no ano passado e diminuiu em um ano a validade da sentença normativa. E durante a nossa greve, no dia 14, se eu não me engano, do 14 a 21, ele reafirmou por unanimidade que era isso mesmo, retirar o direito do trabalhador. E o TST, como vocês viram, simplesmente excluiu as cláusulas fundamentais, cláusulas históricas dos trabalhadores. Né? E, além disso, no pós-greve, como foi falado aqui, muitos trabalhadores de base, de vários CDDs da região aqui, metropolitana do Rio de Janeiro, me perguntavam, mas vem cá, como é que é esse negócio? Para compensar horas da greve, o critério é um, para descontar usaram outro critério. Foi bem explicado pelo doutor Alexandre Lindoso, e parabéns à Fentect, que entrou com as ações, com as medidas jurídicas para responder isso aí, para exigir que o TST refaça isso aí. E é importante também que o Sintect RJ faça ações nesse sentido. Então, desde já estou cobrando aqui, e cada trabalhador da base territorial aqui da Findect, né, Rio de Janeiro, São Paulo, etc., que entrem também, exigir dos sindicatos que entrem também com as ações. Tudo isso causou muita confusão na cabeça dos trabalhadores, essa coisa da compensação, do prazo para convocar. E como o companheiro Alexandre falou, muitos trabalhadores pensam que a convocação é uma obrigação, e não é. A própria decisão da sentença normativa do TST, o Ives Gander, ele coloca depois que você pode recusar a convocação, mas esse dia vai ser descontado. E tem um tempo hábil para isso também. Se eu não me engano, acho que são 24 horas, né? Ou no momento da convocação. No momento da convocação, você pode dizer, não, olha, aqui, eu não tenho interesse em compensar isso aqui, pode descontar. E sem que haja punição administrativa nesse sentido. Então, cabe lembrar isso aí, é importante, entendeu? Agradecer, né, ao doutor Alexandre Lindoso pelos esclarecimentos, agradecer ao José Rivaldo, agradecer ao espaço do Web Rádio Censura Livre, que eu tenho certeza que está esclarecendo muitas dúvidas dos trabalhadores de base. Né? E assim, a própria sentença normativa não deixou muita coisa clara, tem muita coisa que ficou à base de interpretação. E ainda sobre a questão dessas compensações de trabalhos aos sábados, isso está sendo usado de acordo com o interesse dos gestores, que foi colocado pela empresa num documento do SEI, para os gestores avaliar se convoca ou não, mas está sendo usado, na verdade, para massacrar e para punir o grevista. E muitas vezes o grevista está sendo chamado para trabalhar os sábados. São essas denúncias que eu queria fazer, agradecendo a Heitor aí. Valeu. Obrigado, Reginaldo. Obrigado a todos, companheiros que falaram agora nesse primeiro bloco. Antes de passar a palavra aqui novamente ao doutor Alexandre para fazer seus comentários, eu já tenho vários companheiros e companheiras aqui acompanhando o programa, fazendo comentários aqui no chat. Nós não vamos responder a todos os chats, evidentemente, mas já agradecemos a todos os comentários do chat, né? Mas já agradecemos a todos e a todas. É muito importante essa interação de vocês, que vai ficar aqui gravado, a gente vai analisar, né? A ideia aqui do programa, né, a gente fazer aqui uma audiência, né, com cada um, mas é muito importante essa interação, desde já, novamente agradeço. Mas antes de passar a palavra ao doutor Alexandre, vamos fazer um breve intervalo aqui para explicar ao nosso ouvinte internauta
o que é esse projeto da Web Rádio Censura Livre, que precisa do seu apoio do trabalhador para manter esse projeto de pé, né? Então, vou mandar aqui uma mensagem rapidinha do nosso programa, da nossa Web Rádio, e já voltamos a palavra ao doutor Alexandre. Gerlei, aquela mensagem aí da Web Rádio. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes, não temos propagandas de empresa e não recebemos recursos de partidos e políticos. Seja um apoiador regular e ouça nosso agradecimento no ar durante a transmissão de nossos programas. Seu apoio é muito importante para nós. E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui https://apoia.c/CL Web Rádio. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Valeu, Gerlei, obrigado. Ó, esse áudio aí é um dos nossos comunicadores sociais, que é o Almir Cesar Filho. Ele faz um programa aqui que é a Economia Fácil, né? Esse espaço aqui, camaradas, é um espaço alternativo, como nós falamos, é um programa, ele é transmitido aqui pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo YouTube, né, pelas redes sociais, e é um espaço onde a gente pode conversar aqui com os nossos companheiros trabalhadores, de diversas categorias, é sobre o problema da nossa classe, né? É a nossa classe que financia, na verdade, esse projeto, né? Mantendo a Web Rádio de pé, com doações espontâneas de qualquer valor, como tem aí a vaquinha, tem uma conta bancária, todo mundo pode contribuir com esse espaço aqui, já que a gente não tem esse espaço nas grandes rádios, grandes meios de comunicação. Isso aqui é parte dessa imprensa alternativa, independente, e com toda a autonomia a gente tem aqui o direito de expressão, né? Doutor Alexandre, foram feitos vários comentários aqui, a gente não vai se deter em nenhum deles especificamente, né? São as aflições da categoria, dos trabalhadores, mas eu queria devolver a palavra a você, porque você tocou num tema muito importante, queria que você novamente abordasse, e deu aqui uma ideia legal. Eu vou fazer um programa especificamente para falar sobre liberdade de greve, direito de greve, né, autonomia do sindicato. Isso é muito importante a gente tocar nesse assunto, porque é de fundamental importância, né? Doutor Alexandre, a palavra é sua, vamos lá. Não, de fato, como eu mencionei, Heitor, no início, eu acho que há o primeiro ponto que eu acho que precisa ser enfatizado e detalhado, é que há uma confusão quando se estabelece um critério de desconto linear para os dias de paralisação, e depois se diz que para compensação são dias efetivamente de paralisação, ou seja, só se considerou os dias não trabalhados que para efeito de compensação, e para efeito de desconto se considerou a integralidade em dias corridos, né, da greve. E a justificativa para utilizar esse critério diferenciado em relação a uma e outra situação foi de que a compensação pressupõe justamente o dia não trabalhado que você vai repor. E o desconto decorreria de que a ausência no meio da semana faz você perder o descanso semanal, a ausência injustificada. Ou seja, o ministro Ives fez uma equiparação entre a ausência injustificada e a ausência decorrente de greve. Mas veja só, são institutos absolutamente distintos entre si. Primeiro que a ausência decorrente da greve, ela decorre do exercício de um direito. Mas não é qualquer direito que nós estamos falando. Estamos falando de um direito de estatura constitucional. Está lá não é em qualquer leizinha por aí, não. Nós estamos falando da lei de mais alta estatura dentro da ordem jurídica nacional, que é a Constituição da República Federativa do Brasil. Nós estamos falando de um direito fundamental do trabalhador, que é o direito de fazer a sua paralisação coletiva do trabalho na perspectiva de compelir o empregador a
voltar para uma mesa de negociação. Quando eu me ausento injustificadamente do trabalho, está passando ali o jogo da Champions lá, Real Madrid e PSG, eu resolvi que hoje eu não vou trabalhar. Estou a fim de ficar em casa de perna cruzada para ver o Neymar e o Messi, e sei lá, o Cristiano Ronaldo, ou sei lá quem é que está jogando lá no Real Madrid, mas que eu não estou atualizado. Eu só penso no Flamengo agora. E está me dando dor de cabeça, ultimamente. Mas resolvi ver o jogo da Champions, de tarde. Qual é o direito que eu estou exercendo? Nenhum. Ou pelo contrário, estou gazeteando o trabalho. Estou deixando meu empregador na mão. Como é que você equipara uma situação a outra? Não tem a menor compatibilidade entre uma situação e outra. Como é que eu posso dizer que uma ausência de greve decorre do exercício de um direito? Tanto que a paralisação, se eu ficar 30 dias de greve, a lei de greve diz lá, não pode haver rescisão do contrato de trabalho. Se eu ficar 30 dias vendo todos os jogos da Champions e não der mais as caras no trabalho, o empregador vai virar para mim e falar assim: amigo, abandono de emprego, justa causa. As consequências são as mesmas? Obviamente que não são. Então, se não são as mesmas, eu não posso, por uma questão de ordem lógica, equiparar a greve e a ausência injustificada ao trabalho. São institutos completamente diferentes. Então, isso é que se faz, isso que se chama de uma interpretação da legislação voltada a você enfraquecer o direito de greve. Que a greve é concebida por alguns magistrados não como um mecanismo de luta, não como uma ferramenta que a Constituição dá, tanto que trata como um direito, uma ferramenta que a Constituição entrega nas mãos do trabalhador enquanto categoria profissional, enquanto coletividade, para tornar o jogo das forças parelho na briga por melhores condições de trabalho. Então, eu não posso trazer interpretações que tornem o direito de greve um direito menor. Mas como se encara? Foi a começar pela imprensa. Grevista é equiparado a baderneiro. Greve é um incômodo. Lá vem esse pessoal fazer greve de novo. Ai, que saco, a minha carta não chega, a minha encomenda não chega. Mas ninguém quer saber se o prato de comida do trabalhador está cheio, se está chegando comida na mesa do trabalhador. É disso que a Constituição trata. Não trata o não chegar da carta, o não chegar à encomenda, vai encher o saco do general. Porque é ele que tem que voltar para a mesa e não ficar criticando os trabalhadores que estão lutando pelo seu pão. Isso que a sociedade, a magistratura, tem que entender. Tragam de volta o general para a mesa, para que ele sente e converse como um dirigente de estatal com responsabilidade e não empurre irresponsavelmente, como fez por 2 anos seguidos, os trabalhadores para uma greve, que durou 35, 36 dias, porque o general foi intransigente e radical, não quis conversar. Muitas vezes chama a esquerda os trabalhadores de radicais, mas quem se mostrou radical foram os dirigentes dos Correios. São 9 cláusulas ou nada. Isso é diálogo? Isso é conversa? Não é. Então não se pode admitir interpretações voltadas a enfraquecer um direito, a equiparar a greve a uma ausência injustificada. Coloca no mesmo patamar o sujeito que está paralisado, lutando pelos seus direitos, com aquele que resolveu ficar sentado no sofá comendo pipoca assistindo o jogo da Champions. Isso não tem o menor sentido, é uma interpretação absolutamente descabida. Além do que, todas as formas que vocês narraram aí, os companheiros narraram, de perseguições nas eleições, na eleição de quem vai se ativar no sábado, quem não vai, na eleição de quem vai compensar e quem não vai, nos dirigentes sindicais que tiveram descontos
inclusive por conta da desobediência dos Correios em relação à liminar que conseguimos aqui no Tribunal da 10ª Região, que abriram PAD contra dirigente que está coberto por liminar, que o desembargador aqui do TRT mandou cessar de imediato. Isso não se chama exercício do poder diretivo, isso se chama discriminação, isso se chama perseguição a trabalhadores. É preciso que o judiciário abra os olhos para isso. Não se constrói uma relação saudável entre capital e trabalho passando pano para esse tipo de conduta. É preciso coibir, parar de achar que grevista e dirigente sindical é tudo baderneiro, tudo. Que preconceito é esse? Perfeito. É preciso mudar essas coisas, Heitor. Com certeza. Mais... Obrigado, doutor Luciano. Com certeza. Assino embaixo aí suas análises, muito importantes. Eu vou, com certeza, fazer um programa aqui sobre essa temática. Você já está convidado. Opa! Okay? Valeu. Vou chamar aqui o nosso companheiro da sessão aqui da OAB, que também discute esse tema, para a gente fazer esse bom debate. Rivaldo, voltando aqui ao tema, né, do papel com o Prefentect, né? É a luta de classe, a gente vai ter que colocar a classe em movimento novamente, né? Nós, que somos o protagonista aí das ações diretas, já organizamos aqui, inclusive, um CONSIM. O que é um CONSIM? É uma reunião, Conselho Nacional de Sindicatos, né, que reúne a direção da Fentect, a direção de todos os 31 sindicatos da Fentect, que vai ser realizado no próximo sábado, dia 21. Está confirmado, Rivaldo? Qual a expectativa aí para o CONSIM? Oi, Heitor, está confirmado, sim. A gente amanhã dá uma reforçada já nos canais da Fentect, foi o que a gente tirou, e é importante a gente fazer esse debate diante de tantos ataques que têm acontecido com a nossa categoria, e a gente precisa tirar uma diretriz política organizada que todos os sindicatos possam realizar. Então, assim, está confirmado, sim. A gente também deve fazer uma reunião de direção no dia 19 para organizar toda essa questão do próprio Consina no sábado, e a gente espera que todos os dirigentes sindicais participem e que a gente consiga, de forma e de maneira bem organizada, tirar políticas que venham de encontro aí à necessidade da classe trabalhadora, como bem falou os colegas que nos antecederam aí. Assim, o papel hoje da direção dos Correios é de perseguição total. Você tem perseguição aos grevistas, você tem perseguição até a pessoas que também exercem cargos importantes na empresa, de gestões anteriores, que estão sendo perseguidas, que estão sendo demitidas pelo general Floriano Peixoto. Então, assim, tem muita gente aí sendo perseguida, e essas pessoas que estão sendo perseguidas, a orientação nossa da federação é: procure a federação, procure sindicatos regionais. A gente pode e deve denunciar. Você que está sendo perseguido e não tem a coragem de denunciar, nós vamos ter essa coragem de denunciar toda essa política que o general Floriano Peixoto está fazendo. O que cabe, medida judicial, a gente vai fazer, e as medidas e ações políticas a gente vai continuar fazendo com muita firmeza. É importante também fazer um breve comentário aqui no que disse o doutor Alexandre, não é tréplica, não é nada, mas, assim, a sensação que nos dá também em relação à ocupação dos generais hoje dentro dos Correios. São muitos generais hoje dentro da empresa, coronéis, alto comando do Exército reformado, tudo se locupletando dentro dos Correios. A impressão que dá, que parece que esses caras dão uma ligada aí para o ministro do TST ou até do Supremo Tribunal Federal, e parece que os ministros não vestem calça, não honram o papel deles como órgão máximo, no caso do Supremo Federal, e no caso do TST como Justiça Máxima do Trabalho, e não honram o que está escrito na Constituição. Ficou muito claro isso. A gente, durante esses 2 anos, desde a chegada do general Floriano Peixoto, a gente organiza os trabalhadores, faz pauta, vai debater, e o que se tem é que a direção dos Correios, na pessoa do general Floriano Peixoto e os generais que ocupam, esses nunca quiseram negociar e contaram com o papel
do Supremo Tribunal Federal e também do TST. Então, assim, é muito lamentável essa postura, né? A gente não é choro, é uma constatação de fato do papel da Justiça do Trabalho e do Supremo Tribunal Federal, como bem falou o companheiro Reginaldo aqui. Se não tivesse acontecido a liminar do Toffoli, a gente estaria numa outra situação de organizar o 31 de julho do ano que vem. Então, assim, além de que a gente não está entrando no mérito aqui de todo o desmantelamento da organização sindical, porque não é só suspensão de liberação, é liberar para organizar congresso, é liberar para organizar o sindicato. Então, assim, você tem um enfraquecimento do sindicalismo dentro dos Correios, do ponto de vista da decisão, muito grave. E você tinha a Justiça do Trabalho, que ela teria esse papel de você dosar isso, né? A gente não tinha expectativa de sair vencedor do tribunal, mas quando a gente observa antes de cair a rede e depois que a rede voltou, né, na internet, a gente viu que já estava tudo consumado, parecia até um jogo combinado. Então, assim, é muito complicado. Estranho, mas assim, nós, voltando aqui para o nosso tema, continuamos acreditando na luta e, com certeza, nós vamos, diante de todas essas dificuldades, nós vamos crescer como dirigente, vamos crescer como militante, vamos crescer como trabalhador, e a gente acredita muito na organização da classe trabalhadora, porque só essa organização e só a luta vai mudar as nossas vidas, e a gente continua acreditando que a gente tem essa capacidade e tem essa missão muito grande, que é resistir, não só nesse período de governo, mas enquanto a gente trabalhar nessa empresa para manter ela pública, para manter ela dando orgulho aí aos nossos filhos, às nossas famílias, principalmente trazendo o sustento de todos nós, trabalhadores e trabalhadoras. Corretíssimo. Valeu, Rivaldo. Alexandre, tem vários comentários, a gente não vai ler tudo aqui. Tem uma companheira aqui, de Novo Hamburgo, aí da sua região, fala o seguinte: gostaria de saber o que de concreto podemos fazer para essas perseguições. Estamos perdidos sem saber o que fazer, né? E essa sensação, né, dos trabalhadores de base, né? Você sabe muito bem, eu sei, todos nós aqui sabemos, né, que o sindicato cumpre um papel muito importante de chegar junto do trabalhador. Agora, para chegar junto do sindicato, falta as centrais, né? As centrais sindicais também cumprem um papel importante, porque não vai ser nenhuma categoria sozinha, isolada, que vai barrar a privatização, seja dos Correios, da Eletrobras, da Petrobras, né? Aquele momento da nossa greve, por exemplo, era muito importante, né, unificar o papel da CUT, da CTB, da CSP com luta, sentar e unificar as lutas, né? Uma luta só, contra um inimigo só, que é o governo, os tribunais, todo mundo junto. Não está mais do que na hora das centrais preparar e retomar, né, o seu protagonismo, convocando uma greve geral, por exemplo, para se enfrentar contra o governo Bolsonaro? Então, Heitor, esse é um tema, é uma saída, né? Eu acho que essa colega que coloca ali é a Karina, uma ativista muito importante aqui, que cumpriu um papel na nossa greve aqui. Ela trabalha agora no litoral, assim, organizou algumas atividades e a gente, de fato, está com uma dificuldade muito grande, tá? Tem aí um número significativo de processos administrativos aqui que chegam aqui diariamente aqui no sindicato, que a gente tem ajudado a responder por uma infinidade de coisas. Mas quando tu vai espremendo, tu vê lá no fundo que é um processo totalmente desnecessário. Não tem nenhuma conduta daquele trabalhador ali que lesou a empresa de qualquer forma. Então ali estão pescando coisas para arrumar alguma coisa para incomodar o trabalhador. A gente viu uma palavra agora essa semana do resultado de um processo administrativo aqui, que eu tive que pesquisar para ver o que é exculpação, que é a empresa pedindo desculpa, né, enquanto empresa, por ter entrado com processo administrativo contra aquele trabalhador. Mas ela não vai lá, não inibe, não coíbe aquele gestor que entrou com esse processo sem pé nem cabeça contra esse trabalhador. Isso é muito complicado. E daí, queria deixar aqui já para a pergunta, uma opinião do
doutor Alexandre, o que a gente tirou aqui, doutor Alexandre, sobre esses casos de perseguições, assim. A gente está tentando buscar uma parceria aí um pouco mais eficaz com o Ministério Público do Trabalho e estamos organizando listas e relatórios e casos assim para colocar das perseguições mais especificamente e essa questão da diferenciação das jornadas de trabalho para ver se a gente consegue, a partir do Ministério Público do Trabalho, enquadrar a direção da empresa, porque pelo que a gente está vendo, esses temas no judiciário, a gente não, pelo menos aqui no Sul, a gente não está conseguindo ter uma, não sei se é efetividade que a gente diz, mas não sei se o judiciário acha que a gente não tem prova o suficiente dessas condutas, assim, né? Porque parece coisas pontuais, só que não são. Então, eu queria que o senhor depois desse uma opinião sobre isso. E para concluir minha fala aqui, Heitor, então o que eu acho? Eu acho que nesse consim que o Rivaldo está chamando aí, junto com a direção da Fintech, a gente tem que ter um amplo debate entre todos os sindicatos para debater o que fazer e tal, né? Para debater com a categoria várias coisas. Uma é esse tema do judiciário, que foi colocado aqui pelo doutor Alexandre, pelo Rivaldo, pelo Reginaldo, por todos nós aqui. Voltar às nossas raízes de trabalhador, né? Porque ali pela primeira semana da greve, não, na primeira semana eu estou sendo até exagerando, segundo, terceiro dia da greve, já começou um número de trabalhadores dos Correios perguntando para nós do sindicato, mas e aí? Ainda não foi para o TST, a empresa não ajuizou, e os sindicatos não vão ajuizar a ação, a Fintech por que não vai para o TST? Nós temos que preparar desde agora esse debate com os trabalhadores, que o caminho do judiciário nessas negociações coletivas não é o melhor caminho. Não é. Né? E para nós entender, lógico, que a gente sabe aqui, daí o doutor Alexandre vai poder me corrigir se eu estiver errado, que dissídios de greve, em si, só precisa uma parte querer para parar na mão do judiciário, né? Mas, ao a gente não ter essa pressão do nosso bloco, dos trabalhadores, para a gente entrar na justiça né? Então, nós, enquanto sindicato, temos que fortalecer a via negocial, né? Temos que, mesmo que a direção da empresa não queira negociar, acho que o Rivaldo falando disso esses dias, não tenho certeza, mas é isso, a empresa não quer negociar, a gente tem que bater, negociar. Essa via judicial, ela é extremamente importante, mas nós temos que tentar fortalecer o outro polo, o polo negocial, que é o que a empresa não quer, que é o que o general não quer. O general não quer sentar com o Rivaldo, não quer sentar com a federação, não quer sentar com nós, não quer sentar. E a gente tem que brigar enquanto categoria para voltar a negociar. E não brigar entre nós, não, nós temos que buscar essa tutela no judiciário. Não é só aí. Esse tema do sábado, na minha opinião, isso a gente não vai conseguir resolver via judiciário. Então, acho que a gente tem que preparar desde agora, para concluir agora mesmo, Heitor, quando mudou a reforma da trabalhista, que 1º de agosto tinha que estar em greve, nós dissemos, não, agora as campanhas salariais a gente vai começar a organizar desde maio. Eu acho que a próxima, a gente já tem que preparar desde agora. Tudo que está doendo na categoria, tudo que está doendo agora, a gente tem que dizer, olha, e aí? Quando vencer a sentença normativa é a hora da gente virar. O que a gente vai fazer? Né? A gente vai aceitar continuar trabalhando assim no sábado como a gente está, só alguns e outros não? Ou a gente vai para cima e vai virar esse jogo na próxima campanha? Só que isso tem que construir desde agora. Considerações finais, ok? Nas considerações finais, vocês terão 3 minutos para fazer, então, aquela despedida com as considerações finais. Mas, antes disso, última fala do bloco, companheiro Reginaldo Afonso. Então, camaradas, foi muito bom o debate até aqui. Tenho acordo com os companheiros quando eles falaram que
e nenhuma confiança, né, na justiça, porque foram os tribunais que prejudicaram. Na verdade, alguns anos atrás, os tribunais já vêm prejudicando a gente. Se a gente for analisar, quem tirou pai e mãe do plano de saúde da gente foi o TST, quem impôs mensalidade em cima de salário bruto e com participação absurda foi o TST. Então, na verdade, já há algum tempo que a gente vem sendo atacado, a gente vem sendo massacrado. Agora, como eu tenho pleno acordo com o companheiro Alexandre Nunes, né, do Sindicato do Rio Grande do Sul, que desde já devemos preparar a nossa campanha salarial para o ano que vem. Não esquecendo também que do ataque que é a reforma administrativa e também o interesse desse governo nefasto, desse governo patriota de meia pataca, de entregar os bens nacionais, como os Correios, Casa da Moeda, tudo que é dos brasileiros para os estrangeiros, que querem privatizar tudo. Então, é uma luta forte. Eu acho que precisamos fortalecer cada vez mais com os trabalhadores de base, dialogando, exigindo a participação efetiva dos diretores do sindicato no cotidiano, esclarecendo e organizando a luta, assim como os delegados sindicais, como eu sou, os cipeiros, todo mundo precisa estar junto aí, atuando aí, para a gente fazer uma campanha salarial muito forte em 2021, pela sobrevivência dos Correios também, contra a privatização. Beleza. Também. Obrigado aí. Valeu. Beleza, Reginaldo. Opa, fechando, reabrindo o som aqui. Então, muito legal a gente fazer essa conversa, mas a gente já está com 1h19 de programa. A gente vai para as considerações finais, manter a mesma ordem, né? Primeiro a palavra aí ao doutor Alexandre, na sequência, vocês têm até 3 minutos para fazer suas considerações finais. Doutor Alexandre Lindoso. Bom, desejar uma boa noite a todos que ainda estão falando na segunda onda, mas não saímos nem da primeira aí no coronavírus. Se protejam como puderem. Sei que não está fácil. E que contem conosco sempre para estarmos aí na linha de frente na luta jurídica com vocês. Temos muito a lutar, as coisas começam a dar um sinal de mudança no mundo, mas do ponto de vista do afastamento dessa extrema-direita horrorosa e que se instalou no poder em diversas localidades aí, se Deus quiser, em 22 teremos um 23 melhor. E contem conosco, estamos juntos aí, tá? Fiquem bem, muito obrigado pela presença de todos, pelos que puderam assistir, espero que tenha sido proveitoso o nosso debate. Alexandre, com certeza, um abraço, muito proveitoso. Muito obrigado mais uma vez, sua participação, sempre disponível aqui nos atender nesse debate. Obrigadão. José Rivaldo, suas considerações finais aí. Heitor, obrigado pelo convite, agradecer também a todos aqui que estão nos assistindo, nos ouvindo. Importante. Deu uma travadinha, daqui a pouco vai liberar. Travou o som, seu som e sua imagem. Congelou. Voltou. Mas, como eu ia dizendo, é um momento que nos traz reflexão, nos traz esperança, mas principalmente que a gente vai ter que resistir e lutar muito e entender o papel de cada militante sindical, de cada militante político, para discutir um mundo melhor, né? Porque, assim, não dá também para a gente colocar todas as nossas expectativas só numa eleição, seja ela de prefeito agora, seja a de 2022, que pode trazer mudanças, mas que a gente precisa entender muito e está muito bem definido o nosso papel como representante dos trabalhadores, como militante, para que a gente não consiga errar, mas que a gente consiga acertar nesse direito de reivindicar, nesse direito de permanecer acreditando em políticas públicas, em ações sociais, em melhoria para o nosso povo. Então, assim, é super importante que a gente tenha e não perca esse foco. Estamos com um governo totalmente de retirada de direito, que serve ao interesse e à subserviência dos americanos, do capital estrangeiro. As reformas todas nos tiraram direitos, as que estão por vir também estão
nesse sentido, e aí é uma reflexão. Como bem a gente falou aqui, debatemos nesse período aqui de 1 hora, a necessidade da unificação de toda a organização sindical. Nós, trabalhadores Correios, fizemos uma greve que ficou isolada, resistimos, vamos continuar resistindo, mas só os trabalhadores dos Correios sozinhos não vai resolver o problema, nem nosso dos Correios, nem do conjunto da sociedade, nem da classe trabalhadora. Então, a reflexão que fica, e o desafio que fica, é como a gente fazer e unificar, diante das nossas diferenças, toda a classe trabalhadora, e a gente está vendo um pouco disso no sistema eleitoral e nas eleições municipais, o quanto é difícil você construir uma unidade em prol de um objetivo de derrotar a direita. Então, fica uma reflexão para todos nós no mundo sindical, mas também na perspectiva das eleições, que ainda tem vários lugares ainda que vai ter segundo turno. Fica essa reflexão aí, como a gente vai unificar o campo que eu digo que não é nem todo não é nem a esquerda como um todo, é a esquerda, mas principalmente a ideia progressista de você ter um mundo melhor, de você ter uma sociedade melhor, que é o que a gente precisa nesse momento, e um olhar para aqueles que têm mais necessidade e para aqueles que estão sendo retirados seus direitos todos os dias. Obrigado, Heitor, estamos à disposição. Programa bem organizado, parabéns aí pela organização, viu? Uma satisfação estar aqui e participar. Obrigadão. Valeu, Rivaldo. Até sábado. Tamo junto aí. Sábado vamos fazer esse bom debate para retomar a luta a partir da nossa classe. Valeu, Rivaldo. Obrigado. Alexandre, a Karina me corrigiu aqui. CDD Torres, Novo Hamburgo é cidade natal. Ela me corrigiu aqui a minha informação. Alexandre, suas saudações finais aí. Fica à vontade. À vontade não, até 3 minutos. Não vou me estender e tal. Agradecer aí a todos os presentes, a você, Heitor, que convidou, deu esse espaço aí para a gente. Doutor Alexandre aí, que tem sido aí incansável aí na defesa nacional aí da nossa categoria, tem representado muito bem a gente aí, né? E dizer para a categoria aí, que é importante, sim, temos muito bons advogados aí, tanto aqui no nosso sindicato, quanto na nossa federação, mas nem sempre se tem coelhos na cartola para se tirar, como eles já tiraram, e tiraram vários aí. Então, a gente vai precisar muito debater nesse próximo período a importância de nós estar participando dos enfrentamentos nos locais de trabalho, nos enfrentamentos na rua, do trabalho de base. A gente vai estar discutindo muito isso com os delegados sindicais, com os ativistas, porque isso é a tônica do próximo período. A gente vive uma situação complicada e a saída é a gente nos organizando, a gente indo para cima. Tem um debate todo aí da privatização dos Correios, que agora a gente está vendo aí que Paulo Guedes está numa choraiada aí, está com uma série de dificuldades aí com as privatizações. As coisas não são bem como eles pensavam, mas se nós, trabalhadores, não nos organizarmos a pleno, não pegarmos todo esse acúmulo que a gente teve nessa greve, nessa campanha salarial, que bem falou o Rivaldo aqui, que trouxe vários saldos organizativos para a nossa categoria. O que foi a ocupação de Indaiatuba aí? Parabéns aí a galera que esteve à frente, Rivaldo, esteve lá todos os dias, Sindicato de Ribeirão Preto, de Campinas. Isso é um saldo organizativo para a categoria, né? É um novo momento que a gente vive e a gente precisa avançar em cima disso, né? Então, esse é um recado que eu deixo para a categoria, né? A gente vai ter que meter a cara aí esse próximo período aí de uma forma que a gente não vinha metendo, e para a gente sair desse empobrecimento. Eu concluo dizendo que tenho 16 anos de empresa, saí de férias agora no dia 13 de outubro, e nesses 16 anos de empresa, por conta dos tickets que a gente tem, foi a primeira vez que eu entrei no mercado preocupado, né, que se com o dinheiro que eu tinha ali levado, eu ia conseguir fazer o meu rancho, porque eu estava de férias e não veio o meu ticket, né, veio zerado o meu bloco de ticket. Em 16 anos foi a primeira vez.
E essa é a realidade de toda a nossa categoria, que está mais empobrecida, mais doída e mais sofrida. E a gente, para sair desse momento que a gente está aí, a gente precisa de muita unidade entre nós, podemos rachar uma lenha nas reuniões, mas depois a gente se abraça, se acotovela, tudo como na campanha salarial, e aceita a direção de quem é dirigente, como a gente bem aceitou a direção aí do presidente aí da nossa federação durante a campanha salarial, né? E depois a gente debate. E é isso que a gente tem que fazer no momento. Aceitar a direção dos sindicatos, aceitar a direção das centrais sindicais, e depois a gente debate nesses momentos cruciais. Beleza? Esse é o meu recado, Heitor. Um abraço a todos. Beleza. Valeu mesmo, Aleto, que você está fazendo aí, porque a eleição já está acabando, né? E o governo já falou, ó, acabou a eleição, acabou o auxílio emergencial, e vai piorar a situação da nossa classe, sem a grana, ainda em isolamento, precisando muito. A fome voltou à agenda no país, né? Que tinha sido erradicada lá em 2016, aliás, agora voltou ao mapa da ONU, né, a fome no Brasil, e a gente vai ter dificuldade muito grande de forma material aqui. A luta de classe que vai conseguir reverter isso. E a saudação final agora, para fechar o programa, Reginaldo Afonso. Depois a gente vai mandar uma mensagem aqui institucional da rádio, para todo mundo, ouvinte internauta, saber como é que a rádio é financiada pelos próprios trabalhadores. Reginaldo, sua saudação final. Beleza. Boa noite, né, mais uma vez, a todos que nos ouvem, os companheiros aí, né, debatedores. Eu queria aproveitar essa saudação final para fazer uma denúncia e exigência. Desde que começou a pandemia, aumentou exponencialmente o mercado eletrônico, a compra de encomendas e a entrega de encomendas. Com isso, aumentou também exponencialmente na região metropolitana, sobretudo na cidade de São Gonçalo, o assalto aos companheiros. E as abordagens vêm sendo cada vez mais agressivas. Companheiros estão sendo levados para dentro das comunidades, como um sequestro relâmpago. E, na prática, nós não estamos vendo nada, nenhuma ação efetiva da direção da empresa. Então, eu quero aproveitar para fazer a denúncia e a exigência que a direção da empresa, que a Superintendência Estadual do Rio de Janeiro, tome atitudes mais enérgicas, mais efetivas para defender a saúde e a integridade dos trabalhadores de correio da cidade de São Gonçalo, a região metropolitana do Rio de Janeiro. Em Alcântara, em São Gonçalo, tem um batalhão, 7º batalhão, que deveria ter sido procurado para ações mais efetivas, para rondas mais efetivas, para evitar que os companheiros passem por essa situação, que é terrível, tanto física quanto mentalmente, psicologicamente. Tem companheiros aí se afastando com problemas psicológicos, psiquiátricos, por causa desses assaltos. No CDD Alcântara foram 9 assaltos em 15 dias. Tiveram companheiros que foram assaltados mais de uma vez. E a direção do Sindicato do Rio de Janeiro, o Sintec RJ, também tem que estar mais atuante ali, ajudando os companheiros em um momento tão difícil, exigindo da direção da empresa, cobrando da direção da empresa junto com os trabalhadores. Então essa é a minha denúncia e a minha exigência, tanto à direção da empresa quanto ao Sintec RJ. No mais, companheiros, obrigado aí pelo espaço, Web Rádio, e boa noite para todo trabalhador, trabalhadora, todos os ouvintes, e que todos tenham uma boa noite de descanso. Obrigado. Valeu, Reginaldo. Obrigado, José Rivaldo, Alexandre Nunes, doutor Alexandre Simões. Muito obrigado aí pela participação de vocês. E na próxima segunda-feira estaremos de volta aqui com o programa Em Defesa dos Correios, pelo Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Obrigado, companheiro Dirley, está aí na operação, todos os ouvintes internautas que fizeram seus comentários, continuem nos ouvindo. Grande abraço para todos, até segunda. Fora Bolsonaro e Mourão. Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site www.clwebradio.com ou pelos aplicativos de rádio online para celular e tablet e também em Smart TV. Ouça ao vivo, mas também a exibição em horários alternativos, reprise e reapresentações. Acompanhe também a live ao vivo na página da Web Rádio Censura Livre, no Facebook ou pelo canal do YouTube. Não deixe de dar seu like e compartilhar com os amigos nas redes sociais. Assista ainda
no Facebook e no YouTube as edições anteriores. Procure-nos no YouTube em youtube.com/c/Censura Livre e se inscreva no canal. Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Em defesa dos Correios. Contra a privatização e a entrega do patrimônio da população brasileira. Apresentação: Heitor Fernandes.